Olá! Ao se escrever um artigo científico ou um projeto de pesquisa, uma seção que é muito interessante, mas que dá muito trabalho de se escrever, é a seção de fundamentação teórica. Esta seção aborda conceitos e teorias que são importantes, que são basilares para o trabalho. Na área de ciências exatas e informática, essa seção também é chamada de background. Usa-se esse termo em inglês para descrever essa seção que aborda os conceitos e as teorias. Neste vídeo, vou falar um pouco sobre o conteúdo da seção de fundamentação teórica. Não vou enfatizar, não vou abordar a forma em que se obtém os trabalhos que são discutidos nesta seção, mas sim o conteúdo da seção. De que trata a seção de fundamentação teórica? Vou tentar fazer isso apresentando alguns exemplos nas áreas de computação. Geralmente, a seção de fundamentação teórica cobre dois tipos de conteúdo, que geralmente a gente chama de arcabouço conceitual ou arcabouço teórico. Vou falar um pouco de cada um desses arcabouços. O arcabouço conceitual envolve uma taxonomia, um conjunto de elementos, ou uma tipologia, um conjunto de tipos. Por exemplo, suponha um trabalho que vai estudar o engajamento de ser humano em algum contexto. O que significa engajamento? Qual o conceito formal ou conceito científico aí para engajamento? Então, é importante, como parte do arcabouço conceitual, definir engajamento. O engajamento, de acordo com determinado trabalho, pode ser definido como um processo em que a pessoa inicia o engajamento, permanece engajada e desengaja com o sistema. E aí a pessoa pode dizer que ela vai estudar o engajamento a partir dessa definição, de que define o engajamento como um processo. E que pode ter tipos, né? Engajamento pode ser um engajamento social, que é quando a pessoa está interagindo durante um tempo em atividades que requerem interação social, ou pode ser um engajamento cognitivo, no qual a pessoa está interagindo durante um tempo em atividades que requerem algum esforço cognitivo. Um outro exemplo, suponhamos que é uma pesquisa na área de teste de software. O que é teste de software? Qual a definição de teste de software? A definição de teste de software, de acordo com determinado trabalho, é buscar revelar a presença de defeitos em um software e, falhando nesse objetivo de revelar a presença de um defeito, aumentar a confiança de que talvez não tenha defeito ali. Se é essa a definição de teste de software que esse trabalho está adotando, ele precisa colocar essa definição na seção de fundamentação teórica, como parte do arcabouço conceitual. Da mesma forma, na área de teste de software também tem tipos de teste, tem o teste funcional e o teste estrutural, né, que leva em conta diferentes características do software, sendo o teste funcional que não leva em conta a dinâmica de funcionamento interno, ou seja, como o software é implementado, e na estrutural leva em conta essa estrutura interna para se criar casos de teste. Então, quando se propõe um trabalho, é preciso discutir os conceitos, né? O formalismo acerca dos conceitos, como que cada coisa, cada um daquele termo, daquela área de estudo é definido, para que não haja ambiguidade por parte do leitor sobre se teste de software é isso ou é outra coisa, engajamento é isso ou é outra coisa. Então a pessoa tem que saber precisamente como que aquele conceito está sendo tratado, como que esse trabalho está olhando para aquele conceito. Isso é o arcabouço conceitual, no qual os autores dos trabalhos abordam os conceitos e como eles são tratados no estudo. E há também o arcabouço teórico. O arcabouço teórico ele é um pouco mais profundo, né? Ele aborda teorias que tentam explicar determinados fenômenos. E essas teorias, por exemplo, podem estar sendo usadas no artigo para estudar outros fenômenos ou para fazer investigações empíricas em outros contextos. Por exemplo, supomos que o trabalho trate de como que as pessoas tomam decisões em um software. E para fazer esse estudo, né, para poder estudar como que as pessoas tomam decisões em um software, como que a pessoa, por exemplo, aciona determinadas telas do software, ele precisa entender como que as pessoas pensam. E como que as pessoas pensam? Aí ele pode buscar uma teoria, por exemplo, o modelo de processador humano de informações. Aí o modelo de processador humano de informações é uma abordagem teórica que diz que o ser humano pensa por meio de um subsistema perceptivo, cognitivo e motor, e que o subsistema cognitivo tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Então, essa construção teórica, que é o modelo de processador humano de informação, pode ser usada por um trabalho para poder estudar como o ser humano pensa diante de um sistema, por exemplo. Uma outra construção teórica que pode servir de exemplo
supomos que o trabalho quer estudar se as pessoas sentem mais ou menos a sua privacidade ser violada diante de determinado sistema. O objetivo aqui, então, seria estudar, a pessoa sente a privacidade dela sendo ameaçada ou não. Mas o que é privacidade, né? Quando é que a pessoa sente a privacidade sendo ameaçada? Para fazer esse estudo, é preciso ter um conceito teórico aí do que seria essa percepção de privacidade. Aí pode levar em conta, por exemplo, a teoria de gerenciamento de privacidade. A teoria de gerenciamento de privacidade, ela diz que o ser humano percebe uma fronteira de compartilhamento de informação e que a experiência que ela tem com o sistema, ela vai levando essa pessoa a regular o quão disposta ela está a prover essa informação para o sistema. Se ela tem experiências boas, se nunca um dado dela acaba se tornando público, ela vai aumentando a confiança que ela pode compartilhar dado com esse sistema. Mas a partir do momento que tem um problema, ou seja, que algum dado privado dela se torna público, ela se torna mais restritiva. Então a pessoa geralmente segue esse processo para definir se ela compartilha ou não dados, se ela se sente ameaçada ou não em termos de privacidade ao interagir com o sistema. E se meu objetivo é estudar a privacidade de um dado sistema, eu posso levar em conta essa teoria de gerenciamento de privacidade no meu estudo. E se eu fizer isso, eu preciso discutir, então, essa teoria na minha sessão de fundamentação teórica. É importante ter em mente que a sessão de fundamentação teórica, né, que apresenta os conceitos e as teorias, é uma sessão descritiva e informativa. Então, ela descreve a teoria, ela descreve os conceitos. E ela faz isso na perspectiva de informar quem não conhece ou não está atualizado com aquele conceito. E por isso é importante abordar apenas o que é relevante. Então, ao abordar os conceitos e teorias, é importante não discutir elementos que são marginais, ou seja, elementos que não serão considerados no trabalho, né? Para não distrair o leitor ou para não criar um viés na cabeça do leitor, levando ele a achar uma coisa diferente do que é o desejado. Idealmente, é importante mostrar como que as hipóteses, as questões de pesquisa, os métodos que serão empregados no estudo estão associados às teorias e aos conceitos que estão sendo usados, né? Então, dado que está sendo considerado um modelo processador humano de informação, vai se levar em conta o quanto as pessoas vão ter que pensar em termos de recuperar informação da memória de longo prazo, ou processar informação da memória de curto prazo, dado que o estudo aqui está sendo feito à luz do modelo processador humano de informação. Ou, por exemplo, se a abordagem é uma abordagem de teste estrutural, faz sentido pegar os fluxos de execução dentro do software e fazer medições baseadas nesse fluxo. Então, a abordagem teórico-conceitual ela informa muito das questões que podem ser levantadas, das hipóteses que podem ser colocadas e dos métodos, né, que são empregados para resolver.